O rio Tietê é um dos principais cursos d'água do estado de São Paulo. Nasce em Salesópolis, a 22 quilômetros do mar, mas segue em direção contrária, para o interior. Durante seu percurso, de mais de 1.000 quilômetros, o rio atravessa 62 municípios, reflete a história do estado, da preservação à degradação. O Tietê não é apenas um rio, é um espelho do modo como a sociedade paulista se desenvolveu, rápido, desigual e muitas vezes sem planejamento. Hoje, ele simboliza tanto o progresso quanto o descuido. Onde tudo começa. A gente tem 4 vertentes, a água então ela vem lá do aquífero, vai passar pelo lençol freático e vai nascer nessas vertentes, entre as pedras. Apesar do tamanho do rio Tietê ser pequeno, ele está dando uma vazão de 3.200 litros de água por hora. Então é bastante de água só dessas nascentes. E se a gente reparar, a gente pode ver que é uma água limpa, uma água pura. E a gente sabe disso por conta dos bioindicadores. Se vocês repararem em cima da água, tem a aranha d'água e a mãe d'água, que são animais bem sensíveis. Eles só sobrevivem em água limpa, sem poluentes. Então, quando a gente vê ele, é sinônimo de água limpa. Aqui tem a plaquinha da Sociedade Geográfica Brasileira. Foram eles que identificaram a nascente, né? Então, quando São Paulo fazia 400 anos, em 1954, a Sociedade Geográfica sobe o rio para descobrir onde é a nascente para presentear a cidade. E aí, quando eles chegam aqui, eles se deparam com uma paisagem totalmente diferente do que está agora, por conta que aqui morava uma família, essa família, para sobreviver, eles produziam leite, e aí a paisagem era tudo pasto, todas daqui até todas as montanhas, e aí depois que eles chegam aqui, eles fazem o tombamento da área. Em 1996 é feita a desapropriação, e aí essas famílias saem daqui, o governo paga elas, e aí passa a ser parque. E aí desde então essa floresta vem se recuperando, então ela tá bonita assim, mas é uma floresta jovem, que já presta os serviços ecossistêmicos, né? Então ela já tem a sua importância para a manutenção da vida. O Parque Nascentes representa a fase mais saudável do Tietê. Ali, o rio cumpre funções vitais: recarga de aquíferos, regulação climática e preservação da fauna. É também um espaço educativo, onde o contato com a nascente desperta uma consciência ambiental, muitas vezes esquecida nas grandes cidades. Mas à medida que o rio desce a serra e encontra o crescimento urbano, o cenário se transforma. Dá para a gente ter uma noção de como que é o sistema de abastecimento do Alto Tietê, que são 6 represas e chega a abastecer mais de 1 milhão de pessoas, principalmente da Zona Leste de São Paulo. Então, o pessoal dali tem o privilégio de beber essa água daqui, que não tem, não passa por nenhuma poluição, é uma água que vem direto, que é captada e é bem preservada, né? É por isso que eles têm esse privilégio. E a Sabesp tem uma dessas represas, que a Sabesp pega a água, que é do Ribeirão do Campo, e faz parte desse sistema, e ela chegou a eleger como uma das melhores águas para se beber, por conta que desde a captação, desde a nascente até a captação, não tem nenhuma poluição, e a temperatura também daqui faz com que a água fique boa. O que começa limpo em Salesópolis se transforma rapidamente. O crescimento urbano e industrial da região metropolitana de São Paulo alterou profundamente a qualidade das águas. De acordo com dados da CETESB, mais de 450 toneladas de poluentes chegam ao rio todos os dias. Durante o século XX, o Tietê deixou de ser um rio de lazer e se tornou um canal de esgoto. Essa mudança acompanhou o processo de urbanização veloz da capital, desigual e desorganizado. A ideia surgiu da minha vida, vamos dizer. Primeiro, que meus pais conheceram o Rio Tietê de outra forma. Eu nasci na Vila Maria, zona norte de São Paulo, que é um bairro que fica junto ao Rio Tietê. Portanto, meus pais, meus tios, a vizinhança tinham histórias do Tietê que era um rio diferente daquele que eu conheci. Meu avô pescava, as pessoas nadavam, então havia essa memória. Também havia em São Paulo uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Nos anos 90, o meio ambiente era um tema forte em São Paulo, pautava a discussão pública, a mídia, e o próprio projeto de despoluição do Rio Tietê tinha sido implementado
em 1992, que foi inclusive o ano que houve a Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Então havia, a minha memória familiar, havia esse contexto de valorização da temática ambiental, seja na escala global, seja na escala local. E também havia, na historiografia, o surgimento de uma área que se preocupava em estudar a relação sociedade-natureza, que é hoje conhecida como história ambiental. Começou também a aparecer com força nos anos 90. Então, eu acredito que são esses 3 fatores que me levaram. Além disso, eu morava na Zona Norte, estudava na USP Butantã. No meu trajeto de ônibus da Zona Norte para a USP Butantã, levava 1h40 por aí, eu passava pelos 3 rios de São Paulo, pelo rio Tietê, pelo rio Tamanduateí e pelo rio Pinheiros. E tinha então esse registro cotidiano, a gente para ali no congestionamento e fica observando, né? Nas décadas de 1940 e 1950, o Tietê era símbolo de orgulho paulista. Clubes de remo e competições esportivas aconteciam nas suas águas. Mas com o avanço da poluição, essa relação desapareceu. O rio foi progressivamente transformado em um espaço invisível, algo que se atravessa, mas não se vê. Eu remei no rio Tietê pelo Espéria de 1958 a 1964. Em 1958 não tinha ainda essa grande poluição. Dava sinais, mas não era tão forte. Ao passar do tempo, aí realmente, começo de 61, 62, já foi se acentuando. É tanto que nós, quando jovens, nas enchentes, a gente nadava no rio ainda, pulávamos de cima da Ponte das Bandeiras, dentro do rio, vínhamos nadando até o Espéria. Então, mas era uma maravilha, né? Mas depois de 1962, 63, já começou a dar uns sinais fortes de poluição. Aí acabou nossa festa, não podíamos mais nadar no rio. Tinha vários clubes, o Clube Espéria, tinha o Atlética, o Corinthians, o próprio Clube Tietê também, que era um forte concorrente nosso, que era o Espéria, né? O antigo Floresta, virou o Floresta na guerra. Então era competição bem disputada no Rio Tietê. Isso até ano de 1972, quando começaram a construção, em 1971, começaram a construção das marginais. É onde deu problema para a prática de remo, que era impossível atravessar a marginal com os carros, atravessar com o barco, para pôr o barco na água, não tinha condição. Então não dava mais para treinar. Não, houve até problema de doenças. Alguns remadores pegaram ameba, tifo, por causa da poluição do rio, e os clubes de remo que estavam às margens pararam da prática do remo por causa da poluição. O rio era fantástico, maravilhoso, pássaros, e ainda tinha muita árvore, água limpa. E, enfim, o rio era uma maravilha. A despedida do Rio Tietê é uma despedida triste, né? Infelizmente, eu não precisava dessa despedida, porque muita gente chorou. Eu chorei, olha, até hoje, ó, não aguento. É sério, é sério. Então eu não me conformo com isso aí. E tivemos que encerrar, infelizmente, fizemos uma despedida, a última competição no Rio Tietê, porque não havia condição pela marginal. Passa muito carro, não tem como. Existia uma grande vínculo da cidade, principalmente os bairros ligados às margens do Tietê, tem uma influência muito grande, o rio, sobre essas pessoas. Piqueniques, e as famílias vinham finais de semana para curtir o rio, enfim, era uma festa. O rio era a alma de São Paulo. É triste a gente ver o rio clamando,
pedindo socorro, e nós que tivemos uma ligação muito forte com o rio, não poder fazer nada. Mas, enfim, a gente tem esperança que nossos governos, a gente tem algumas notícias que eles estão se mexendo, fazendo alguma coisa. Isso é muito importante. E nós temos muita esperança e acreditamos que nossos governos, uma hora, vai haver uma despoluição e vai voltar um rio bonito aí pela frente. Desde os anos de 1990, o Tietê é tema de projetos e promessas. O mais conhecido, o Projeto Tietê, já consumiu mais de 5 bilhões de reais em investimentos públicos. Foram firmados quase 100 contratos de despoluição entre a Sabesp e empreiteiras. Mesmo assim, relatórios recentes mostram que a qualidade das águas permanecem classificadas como ruim em quase todo o trecho paulistano. A natação, ela surge no início do século passado e ela era praticada no Rio Tietê. Só para você ter uma ideia, eram provas que aconteciam que tinha de 350 metros, provas de 300, prova de 100 e prova de 50, que era nado de costa. Essas provas elas aconteciam da Ponte Grande até o Clube Espéria. Então eram provas interessantes. Dentre essas provas, né, com o decorrer do tempo, nós tivemos, por exemplo, a figura da Dona Blanche Pironet, que foi uma exímia nadadora. Inclusive ela chegava a nadar, chegava até ganhar dos homens nessa prática, né, nessa modalidade no Rio Tietê. Então era bastante interessante, né? Só que em 44 houve a suspensão da travessia de São Paulo a nado. Isso ela aconteceu porque o João Avelange contraiu tifo e aí percebeu-se que a qualidade da água do Rio Tietê já estava se tornando imprópria para a prática da natação. O remo não. É como se dizia sempre, o rio no começo, né, lá no início das primeiras décadas, e pode-se dizer até quase os anos 30 para 40, o rio praticamente era um rio limpo, né? Se pescava no rio, quer dizer, havia esse contato com a natureza, né? Inclusive, assim, eu acredito que se nós fizéssemos um trabalho de despoluição do Rio Tietê, a cidade de São Paulo vai ganhar uma notoriedade em relação à própria população de uma maneira incrível. Porque poder voltar para o rio, poder passear de barco, né, e ter outros atrativos, de repente você pode construir restaurantes à margem do rio, né, e ver passeios de barco, ou até com algumas pequenas competições, é trazer a vida de novo para o rio, né? É possível nós recuperarmos o Rio Tietê e os moradores de São Paulo reencontrarem o Rio Tietê. Os moradores de São Paulo já estiveram junto ao Rio Tietê, ao Pinheiros, já estiveram junto ao Rio Tamanduateí, e há inúmeros córregos que existem na região metropolitana. Então é possível sim. Nós temos que impedir que as represas de São Paulo se degradem, temos que preservar as represas e temos que começar a recuperar os córregos, as nascentes, as áreas verdes, e isso é possível. São Paulo tem muitos problemas, a urbanização e a industrialização de São Paulo, o desenvolvimento econômico de São Paulo causou muitos problemas sociais e ambientais, mas também gerou muita riqueza social. Nós temos ciência, técnica, recursos econômicos que nos permitem construir um caminho para que os moradores possam se reaproximar do rio. Mas, cuidado, nós temos que recuperar o rio para todos os moradores. Não podemos deixar que o rio, quando for recuperado, se torne uma área para poucos moradores. Deixar que o rio, ao se recuperar, se torne uma espécie de recreio dos ricos. Não, nós temos que recuperar o rio e fazer com que o rio seja aberto, o beira-rio seja aberto a todos os moradores, a toda a cidade. Os moradores de São Paulo trabalham muito, estudam muito, merecem ter um cotidiano melhor e, para isso, eles precisam da natureza próxima de si.
A degradação do Tietê não é apenas um problema ambiental, é também o retrato de uma política pública falha e descontínua. Governos sucessivos anunciaram metas de recuperação, mas as ações não foram suficientes. A despoluição virou promessa de campanha, repetida, sem resultados concretos. Os dados mostram que o Tietê segue comprometido, um símbolo de como a gestão ambiental ainda não é prioridade. Dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, a coordenação de educação ambiental é responsável pela política municipal de educação ambiental. Então a gente é responsável tanto por oferecer atividades educativas para a população diretamente, quanto por coordenar os atores públicos e privados que estão relacionados com a educação ambiental, até que a gente possa estar todo mundo falando a mesma linguagem, discutindo temas que são relevantes para a educação ambiental na cidade de São Paulo. Acho que recuperando essa história, né, então, de que, nossa, o Rio Tietê, que hoje é sinônimo de mau cheiro e de esgoto, é recuperar que ele já foi um espaço de lazer para a população, então recuperar isso por meio da educação ambiental, relembrando, mas também tem o esforço do poder público de retomar esse lugar. Então, de despoluir esse rio, e aí não só da Prefeitura de São Paulo, mas do governo do estado, para que esse rio volte a ter condições para que as pessoas recriem esse vínculo com esse curso d'água. Então a gente tem no tema de águas, a gente tem vários projetos que dizem respeito à relação das pessoas com os rios. Inclusive a gente tem uma caminhada que sai lá do metrô Ana Rosa e que desce aqui sentido Parque do Ibirapuera, retraçando um desses percursos que o rio fazia e que hoje está asfaltado, pavimentado, que hoje é composto pelo viário urbano. Buscando essa reconexão, essa memória, essa discussão dessa ocupação urbana que desrespeita, né, a existência natural desses rios e pavimenta, mesmo ali no Vale do Anhangabaú, né, também era uma área que era uma área de rio e que hoje é um vale. Então acho que nesses espaços a gente tem discussões e cursos, atividades educativas para recuperar essa relação com os espaços. O Tietê é um espelho do desenvolvimento paulista. Ele mostra que o crescimento econômico sem planejamento tem custo ambiental alto e duradouro. Apesar dos investimentos e dos discursos, o rio continua doente. E o que adoece o Tietê é o mesmo que adoece a cidade: a falta de cuidado público, o descaso político e a distância entre promessas e ações. Enquanto houver nascente, há possibilidades de mudança. Mas ela depende de decisão e responsabilidade. O futuro do Tietê não será decidido por discursos, e sim por políticas reais e participação social. Porque um rio que nasce limpo e morre poluído não é apenas um problema ambiental, é um reflexo de um país que ainda não aprendeu a cuidar do que tem.